Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Aqui é o pastor Cláudio, da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, o versículo 9. A gente está estudando dentro do Sermão da Montanha as bem-aventuranças, aprendendo sobre o caráter cristão, sobre ser um cristão semelhante a Jesus, cada vez mais parecido com o nosso Mestre Jesus Cristo. Nosso desafio particular, você que tem assistido e acompanhado os nossos estudos, é de decorarmos as bem-aventuranças. Se você não assistiu os nossos estudos, você pode procurar no canal do YouTube as bem-aventuranças anteriores. Nas últimas semanas você tem lá o acesso livre para poder ouvir, assistir e aprender um pouquinho mais sobre a palavra. Mateus capítulo 5, verso 8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Olha só, eu decorei, hein? Vou conferir se está certo. Tá certo, beleza. Então, lembra, esse é o desafio para mim e para você. Decorar a palavra, a Bíblia, ter ela na mente e também no nosso coração é de fundamental importância. Mateus capítulo 5, verso 9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Olha que privilégio, um pacificador é chamado de filho de Deus. A gente já está aprendendo que as bem-aventuranças elas trazem um desafio e trazem também algo relacionado a esse desafio. É interessante que aqui nós temos algo muito prático nas nossas vidas de uma nova afirmação da consequência de recebermos a salvação em Cristo. Lembre, as bem-aventuranças podem e são vividas somente pelos cristãos. Somente quem é guiado pelo Espírito Santo pode ter a bem-aventurança na sua vida. Caso contrário, uma pessoa que não é cristã, ela não adquire a bem-aventurança e muito menos consegue desenvolver de forma natural. É só através da ação do Espírito Santo. Há uma ligação desta bem-aventurança com uma bem-aventurança anterior relacionada aos mansos, aos humildes, como nós temos nos versículos anteriores. É interessante porque as bem-aventuranças estão entrelaçadas. Uma leva a outra nessa caminhada que a gente está levando, estamos aprendendo isso. O elo de ligação entre a bem-aventurança esta que nós estamos vendo dos pacificadores e a bem-aventurança dos humildes ou dos mansos, ela está relacionada com a espera em Deus. Os pacificadores, eles esperam em Deus. Essa é uma das primeiras características que nós podemos afirmar. Aguardando o recebimento daquela plenitude que só Jesus, só Deus pode nos proporcionar por meio de Jesus e da ação do Espírito Santo. É interessante que quando Jesus trouxe esse discurso, esse sermão, essa fala, ele estava falando ali para boa parte do seu público judeus. E para os judeus ali incrédulos que não criam em Jesus, essa declaração ela deve ter sido um choque de realidade na vida deles. Eles esperavam basicamente um reino que era militarista, nacionalista e também materialista. Era isso que eles esperavam. É isso que alguns deles esperam até hoje. Mas o reino de Deus não é deste mundo. Jesus Cristo não foi um rei de acordo com o que eles esperavam. Na verdade, eles pediram para que ele fosse crucificado. Mas nós temos que entender por que então os pacificadores são bem-aventurados. Por serem absolutamente diferentes de todas as outras pessoas, porque eles são filhos de Deus. E aqui nós temos que entender que há uma teologia, uma doutrina muito profunda. E quanto mais teologia nós estudamos, quanto mais doutrina nós aprendemos sobre a palavra de Deus, mais bem preparados, mais firmados a gente fica diante de qualquer adversidade e situação da nossa vida. Deus precisa que nós estudemos a sua palavra, estudemos a teologia, e teologia é o estudo de Deus, para que nós estejamos então aptos, preparados para crescer cada vez mais diante de Deus e também para que vivamos os desafios que Ele vai proporcionar nas nossas vidas. Portanto, os pacificadores, eles são pessoas que se tornaram diferentes do que eram. Por quê? Porque a partir da conversão, a ação do Espírito Santo, Deus vai transformando a nossa vida. Nós não somos mais quem nós éramos. E nós estamos sendo transformados em pessoas melhores diante de Deus, aprovadas por Deus. Portanto, essa é uma das primeiras características de um pacificador. O
pacificador é uma pessoa que se torna diferente do que era. Eu não posso ser a mesma pessoa ao longo de toda a minha vida e querer ser um pacificador. Não diante de Deus e diante do significado de pacificador nesse texto e daquilo que devemos levar para as nossas vidas. Agora, quando a gente pensa nesse contexto de paz, paz é uma coisa tão necessária, tão importante, a gente quer paz nas nossas vidas, famílias, na nossa cidade, onde nós moramos, no mundo todo. Mas nós sabemos que sempre existiram guerras, existem guerras ainda hoje, guerras entre um povo lutando contra o outro, guerras entre famílias, guerras entre pessoas, guerras entre religiões, ou pelo menos dificuldades e enfrentamentos, oposições. Por que há tantas guerras no mundo? Você já fez essa pergunta? Já se perguntou? Já investigou? Por uma única razão, por causa do pecado. O pecado ele está sobrando no mundo, ele está abundante. E quanto mais pecado, mais guerras nós temos. Aí vem os desejos, as cobiças, o egoísmo, o egocentrismo, quando eu coloco o meu eu na frente de todas as coisas, são pecados que todos nós devemos enfrentar. São realidades que fazem parte de todas as pessoas. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3, nos fazem esse questionamento e traz a seguinte afirmação. Tiago, capítulo 4, versos 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Por que é tão difícil manter a paz no mundo? O texto de Tiago ele diz: as guerras e discórdias vêm do nosso coração, elas vêm de dentro de nós, elas vêm daquilo que tanto nos preocupa, elas vêm do nosso egoísmo, elas vêm de colocar o nosso eu acima das pessoas, acima até mesmo de Deus. E aí nós temos muitos problemas, porque nós muitas vezes olhamos para as guerras colocando culpa nos outros. Mas nós causamos guerras, nós causamos dificuldades, porque nós somos ainda pecadores e temos que lutar contra o pecado. Por que é tão difícil manter a paz no mundo? A Bíblia diz que a dificuldade ela existe no coração do homem. E enquanto esse coração não for transformado, o problema jamais vai ser solucionado. Enquanto nós não entregarmos a nossa vida para Jesus, nós ainda viveremos guerras e criaremos muitas guerras. E até mesmo um cristão pode criar alguns conflitos porque ele está sendo transformado, ele não é perfeito ainda. Perfeito seremos somente no céu, na concretização da vida eterna, que já possuímos, mas lá não haverá mais guerras. Aqui existirão. E nós somos submetidos ou até podemos criar guerras. A grande necessidade do mundo, portanto, é de ter um bom número de pessoas que sejam pacificadoras. E nesse detalhe, cristãos que sejam pacificadores. E nós precisamos de pessoas assim, com essa qualidade, essa característica de caráter, aprovado por Deus e dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. A pergunta então é: o que é um pacificador? É importante lembrarmos novamente que não se trata de disposição natural. O pacificador ele não nasce um pacificador. Ele se torna mediante o Espírito Santo. Ele não é um indivíduo desligado da realidade, avoado, como a gente usa a expressão. Ele não é alguém que busca a paz a qualquer preço e luta por isso, e se ele precisar matar algo e prejudicar alguém para dar paz para os outros, ele vai atrás. Isso não é um pacificador segundo a Bíblia. Ele também não é apenas um mero apaziguador. Aquele que vê um conflito, ele vai e pede para todo mundo se acalmar, fiquem todos bem, a gente já vai resolver esse problema. Isso não é característica de um pacificador. Um pacificador é alguém que busca passiva
porque ele é assim e está se tornando assim por causa do Espírito Santo, mas também ativamente ele busca estabelecer o entendimento e a concordância diante das situações que acontecem ao seu redor. Diante das situações onde não há paz, ele busca trazer entendimento e concordância. Essa é uma primeira característica de um pacificador. É alguém que se preocupa em que todas as coisas estejam em paz. Não uns com os outros, mas com Deus. O pacificador, por ter essa característica que vem de Deus através do Espírito Santo, ele é alguém que vai desenvolver a paz a partir da vontade de Deus, não da sua própria vontade. Antes de tudo, é alguém que tem um coração limpo, que é alguém puro de coração, como diz a bem-aventurança anterior. Essa pessoa ela precisa, primeiramente, ser liberta do próprio eu, dos interesses próprios, da preocupação consigo mesmo. Antes de ser um pacificador, ele vai ter que esquecer de si mesmo. Aí vem aquela premissa bíblica daquele versículo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me, para ser de fato um discípulo, um seguidor de Jesus. E isso é fundamental para todos nós enquanto cristãos. Enquanto eu explico para você na terceira pessoa, nós temos que entender, falando de apenas pessoas isoladamente, nós temos que entender que o pacificador é uma característica para todos os cristãos. Talvez alguns de forma mais aguçada, outros de forma menos aguçada, mas as bem-aventuranças, elas são características de caráter que todos nós precisamos ter. Um pouquinho de cada, talvez um pouquinho mais de uma, um pouquinho mais de outra, para que haja uma complementação no reino de Deus, na igreja local, na comunhão dos santos, dos cristãos e assim por diante. É uma pessoa, o pacificador, que não fica encarando tudo pensando nas consequências que podem vir. Ele não fica agindo e pensando, puxa, se eu fizer determinada atitude para trazer paz em alguma situação, para levar a paz de Deus, o que será que pode acontecer comigo? Ele está desligado dessas circunstâncias porque ele não se preocupa mais apenas com o seu bem-estar, mas ele se preocupa com o bem-estar dos próximos que estão ali precisando da sua ajuda. Talvez até mesmo de uma situação de intervenção da sua parte, como um pacificador. E aí nós temos que entender que o pacificador, lembrando um pouquinho das bem-aventuranças anteriores, ele é quem já viu a si mesmo, já olhou para si mesmo sabendo que é pecador, sabendo que está falido e precisa de Jesus para ser alguém. É alguém que tem tomado consciência que, em certo sentido, o seu eu é tão miserável, tão desgraçado, que não merece nem a atenção de Deus. Mas Deus lhe dá essa atenção, esse amor não merecido por si próprio, mas por meio de Jesus. Esse eu é tão desgraçado que não tem direitos nem privilégios, não há essa questão de merecimento. É alguém que precisa se ver como quem deve ser humilde de espírito, lamentando e chorando pelo pecado e pela escuridão do seu coração. É alguém que se enxerga como realmente é e sente fome e sede de justiça, sem considerar sua justiça, mas a do Senhor. Que é um pouco do que nós já estudamos nas bem-aventuranças anteriores. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 39. Palavras de Jesus. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha que privilégio nós temos enquanto cristãos. Quando nós perdemos a nossa vida, renunciamos o nosso eu, as nossas vontades, entregamos a nossa vida ao Senhor por meio de Jesus, nós começamos a nos tornarmos pacificadores. Nós ganhamos muito mais quando nós perdemos a nossa própria vida. Cristão é aquele que aquele em que vivem dois homens. No mesma pessoa vivem duas. Uma delas é o velho homem, o pecado que tenta a todo custo fazer com que a gente caia, com que a gente peque, com que a gente pratique aquilo que nós praticávamos. Mas o cristão de verdade, ele abomina
o velho homem, ele busca evidenciar o novo constantemente. O novo é aquele que nasceu em Jesus. É aquele que se preocupa com as pessoas ao seu redor, não julgando elas, mas ajudando essas pessoas a enfrentar o pecado e a destruí-lo, a destituí-lo do lugar em que ele está na vida dessas pessoas, a começar por ele próprio. Um pacificador, ele não fala mal a respeito das outras pessoas quando elas se mostram ofensivas, por exemplo. Mas ele entende que elas são vítimas do seu próprio eu e principalmente do pecado. O pacificador, ele tem um objetivo: a glória de Deus. A glória de Deus é o objetivo do pacificador. A glória de Deus entre os homens. Aqui onde nós estamos. Essa era a única preocupação de Jesus. O pacificador é alguém que sabe que Deus criou o homem como um ser perfeito e que este mundo foi criado para ser o paraíso. Mas o pecado rompeu com tudo isso, o pecado estragou tudo isso. E tudo que hoje é bonito acaba aos poucos sendo manchado pelo pecado. Por aquilo que nós fazemos. O pacificador, ele é aquela pessoa que se dispõe a se deixar humilhar, que está pronto para fazer tudo e qualquer coisa para que a glória de Deus seja promovida. Ele deseja isso com uma intensidade tão grande que ele se dispõe a sofrer. Se isso concretizar o seu alvo, que é a glória de Deus sendo reconhecida entre os homens. Essa é a teoria, meus queridos. Mas e na prática, como que é? O que o pacificador ele deve fazer, então, para praticar aquilo que nós falamos? Ele deve estudar, ele deve reter conhecimento, ele deve saber como lidar, isso é algo muito importante, por isso que nós ressaltamos o contexto da teologia e da doutrina. Mas, na prática, então, primeiro, a pessoa pacificadora, ela aprende a falar, aliás, ela aprende a não falar aquilo que ela não deve. Porque nós caímos em muitos pecados com a nossa língua. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Esteja pronto para ouvir, demore para falar e demore muito mais para se irar. Nós ouvimos muitas coisas e nós queremos dar respostas, nós queremos ter opiniões, nós queremos fazer a nossa parte. Mas se todos nós conseguíssemos controlar a nossa língua, com toda certeza haveriam menos discórdias no mundo. No mesmo livro de Tiago, capítulo 3, o verso 2, aliás, do verso 2 em diante, há um texto muito interessante a respeito da língua, mas o capítulo 3, o verso 2 diz assim: Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Você é perfeito? Você consegue dominar sua língua? Se a tua resposta for sim, eu te dou os parabéns. Mas eu também te pergunto o que você está fazendo aqui. Porque se você fosse realmente perfeito, você já deveria estar na glória celestial. Perfeitos nós seremos lá. Enquanto não estivermos lá, a nossa luta é com aquilo que nós falamos. Um pacificador, ele aprende a ouvir, ele aprende a falar pouco e o necessário, e ele aprende a não irar-se com facilidade. Sendo um cristão, a expectativa é que nós sejamos semelhantes a Cristo, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos. Quando se quer estabelecer a paz, é preciso calar. É preciso ouvir mais. É preciso dar menos pitaco e opinião diante de qualquer assunto. É preciso buscar informações corretas para que o entendimento a partir da palavra faça a diferença. E esse é o nosso segundo aspecto. A pessoa pacificadora, na prática, ela encara toda e qualquer situação à luz do Evangelho, da palavra de Deus. Ele olha para o Evangelho, para aquilo que Jesus fez, para a maneira que Jesus agiu, a maneira que Jesus respondeu,
a maneira que Jesus interagia com as pessoas, e ele vai praticar na sua vida aquilo que Jesus está fazendo. Quando estiver enfrentando uma situação que tenda a provocar conflito, pense primeiro no que o Evangelho diz, para se tornar um pacificador mais eficaz, mais eficiente. Pense primeiro o que o Evangelho diz. Ah, mas eu não sei o que o Evangelho diz. Estude o Evangelho. Leia o Evangelho. Leia os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia a história da igreja, Atos dos Apóstolos, para ver como a igreja se portou diante de algumas situações. Leia as cartas que Paulo escreveu a diversas igrejas. Leia as cartas gerais. Leia as cartas pastorais. Leia o Apocalipse. Isso eu estou falando só do Novo Testamento. O Antigo Testamento também muito nos ensina a partir da palavra de Deus. Nós temos que ter base suficiente para dar respostas. Pense primeiro. Há um livro intitulado Crer é Também Pensar. O autor é John Stott. É um livro pequenininho, está aqui atrás nos meus livros. Já fiz essa leitura, já marquei, sublinhei, rabisquei, e como é precioso entender que um cristão não é um cidadão burro, não é alguém que não estuda, que não busca conhecimento. Cristão é alguém que estuda a vida toda. Cristão é alguém que abre a palavra, que medita, que lê textos bíblicos, que procura entendimento, que ora ao Senhor, que vai atrás, que faz perguntas para quem ele entende que sabe, conhece, que interage com outros cristãos, não apenas para falar de coisas fúteis, mas para falar da palavra, para buscar conhecimento. Crer é também pensar. E pensar significa aplicar a nossa vida a partir do Evangelho. Pensar no que o Evangelho diz, o que o Evangelho responde nas nossas vidas. Terceiro, a pessoa pacificadora, ela toma iniciativa. Ela é uma pessoa amigável. Depois de ouvir, de aplicar a luz do Evangelho, ela toma iniciativa, podendo receber simpatia, compreensão. O pacificador é aquele que atrai pessoas para si. É aquele que se torna um referencial diante de adversidades e de situações difíceis. E isso é um privilégio nesse mundo que vivemos. Esse mundo caótico precisa de pessoas de referência, que dão exemplo. E um pacificador faz isso muito bem. A bênção dessa bem-aventurança, como nós lemos, bem-aventurados os pacificadores. Falamos dos pacificadores, mas a bênção é, pois serão chamados filhos de Deus. Puxa, que privilégio, meus queridos, ser chamado filho de Deus. Chamados significa pertencer nesse texto. E o pacificador pertence a Deus como filho. Olha o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21. O Deus da paz, Hebreus 13, 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. A glória pertence ao Senhor, e o pacificador não busca glória para si. A pergunta que nós já fizemos, de onde vêm as guerras? Elas vêm do homem, do pecado e de Satanás. Mas Deus é um Deus que estabeleceu paz. Em seu Filho, Deus ele se humilhou para nos dar paz. Ser um pacificador é ser como filho de Deus. Jesus foi intitulado o Príncipe da Paz. Eu particularmente gosto muito da carta de Paulo aos Filipenses. E no capítulo 2, versículos 5 a 11, Paulo escreve assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 5 a 11. Efésios, capítulo 2, versículos 14 e 15 também dizem o seguinte: pois ele, falando de Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Jesus é o príncipe da paz. Jesus humilhou-se a si mesmo. Jesus nos deu exemplo para que nós, como cristãos, aonde nós estamos, possamos, através da ação do Espírito Santo, sermos pacificadores. Tenha como modelo Jesus Cristo. Assim, nós seremos reflexos e também reproduções do verdadeiro príncipe da paz. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia sempre presente nas nossas vidas. Deus amado, nos ensine cada vez mais a sermos pacificadores, a olharmos para Jesus como nosso maior referencial e, acima de tudo, a praticarmos o ato de ouvir mais, o ato de aplicar a partir do Evangelho tudo que nós estamos vendo, ouvindo e recebendo, e o ato de nós olharmos para Jesus como o referencial principal, aplicando nas nossas vidas isso. Que o Senhor nos ensine cada vez mais, é o nosso desejo, que nós fazemos orando assim em nome de Jesus. Amém e amém. Não desliga ainda, porque eu quero te convidar novamente a decorar esta bem-aventurança. Decore até o nosso próximo estudo e quando nós nos encontrarmos pessoalmente, eu quero que você me diga essa bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Que Deus te conduza sempre em paz, sendo eu e você pacificadores onde nós estamos. Que Deus te abençoe.